Meio-dia em ponto aqui em Brasília, na capital federal, hoje terça-feira, 19 de janeiro de 2021, um dia nublado. Brasileiros do país e fora do país, minhas únicas vossas excelências e meus únicos patrões, Deus, saúde, vida para todos nós. Que prazer abrir de imediato pelas 30 redes sociais do Cajuru na internet mundial, porém com o comando do canal oficial do Cajuru no YouTube, este programa já com 4 dias, o Cajuru sem off, sempre meio-dia, e você espalhando e ajudando a mostrar como se fosse minha volta para a televisão brasileira, não só mais como entrevistado, agora também como entrevistador. E hoje, senhoras e senhores jovens, o convidado que está no descanso com a sua família, porém trabalhando o dia todo, pois o nome dele, para mim, é Álvaro Todos os Dias. É o presidente Álvaro Dias, conhecidíssimo, uma referência moral da classe política brasileira, do Paraná, do Brasil. Aqui nesse nosso programa, eu já direto falo, presidente Álvaro Dias, como eu queria, em nome de minha mãe, Dona Zezé, de Deus, de minha querida Nossa Senhora da Aparecida, que essa entrevista aqui fosse hoje para falar com o candidato à presidência do Senado e certamente vitorioso. E você sabe muito bem o tanto que eu fiz para isso acontecer em nosso grupo Muda Senado, mas você, com sua grandeza, preferiu esperar e também com sua sinceridade de saber como é esse jogo que você, evidentemente, nunca fez e nunca fará parte dele. Boa tarde, presidente Álvaro Dias. Oi, Cajuru, boa tarde. Você sempre me emociona com as suas palavras generosas e eu não retribuo por elegância, mas é com absoluta sinceridade que eu digo que é uma honra ser seu parceiro no Senado Federal, seu companheiro de luta, de agenda ética, de bandeira política, não é? Porque eu admirava antes como comunicador, especialmente na área do esporte, já que eu sempre fui um adepto do esporte, né, um aficionado principalmente do futebol, de todos os esportes, mas sobretudo do futebol. Eu conhecia muito bem a sua bravura, enfim, a sua irreverência, né, e a sua coragem. Eu quero dizer, antes de qualquer coisa, que a virtude maior de qualquer homem público é a virtude da coragem. Se a coragem falece, as demais virtudes também são sepultadas. Por isso, Cajuru, você tem, acima de tudo, coragem. Eu nunca vi um político com a sua coragem, capaz de dizer aquilo que pensa sem temer pelas consequências. Por isso, você tem o meu apreço, a minha consideração e o meu respeito maior. Obrigado. É totalmente recíproco. E eu sei que você em relação a essa questão da presidência, viu, Cajuru, em relação a essa questão da presidência, eu acho que nós pensamos igual. Um dia eu ouvi uma palavra do padre Lancelotti que eu gostei e registrei aqui na memória, né? Ele diz o seguinte: quando me indagam sobre as minhas perspectivas em relação ao amanhã, se é vitória ou derrota,
Eu respondo que é a derrota. E justifico. Porque se eu admitir que posso ser vitorioso, eu estaria admitindo assimilar esse sistema corrompido. E por isso, como eu não quero assimilar esse sistema corrompido, eu prefiro estar entre os derrotados. Esta, sem dúvida, é uma constatação da realidade política brasileira, nesta circunstância que vivemos, nessa fase de transição. Nós sempre ficamos esperançosos de que se trata de uma fase de transição, que nós vamos saltar esse obstáculo, que teremos um salto civilizatório, que vamos avançar para um novo tempo com uma política diferente no país, não é? Então, sempre há esta esperança. Momento difícil, Cajuru. Eu te dizia há pouco, antes de começarmos essa entrevista, que quando perguntam sobre candidatura à presidência do Senado, e nós sabemos que a candidatura do Cajuru é uma candidatura de protesto, né, de inconformismo, de indignação, e por isso é uma candidatura que tem que ser respeitada. Mas eu digo sempre, olha, a eleição para a presidência do Senado começa na eleição do senador, quando você vai às urnas votar. Se você escolhe senadores que querem privilégio, auxílio moradia, verba indenizatória, apartamento funcional, etc., etc., que não querem reduzir o número de senadores, que não querem reduzir o número de siglas partidárias, que não querem de forma nenhuma acabar com o fundo eleitoral, que não querem de forma nenhuma perder todas as benesses, não é? Se você elege senadores com esse perfil, evidentemente, nós que temos um outro perfil, que temos uma outra pauta, que defendemos outra agenda, queremos fim do foro privilegiado, queremos prisão em segunda instância, defendemos a Operação Lava Jato, é claro que nós não temos chance de ganhar a presidência do Senado. Impeachments, né? CPIs, exatamente. Não temos chance, Cajuru, infelizmente. Você sabe, somos anticandidatos, né? Quando colocamos o nosso nome, já colocamos como anticandidato, que é o seu caso, né? Que você não vai iludir ninguém que vai ganhar a presidência do Senado, mas você está ocupando um espaço para dizer que não concorda com esse sistema, que quer mudar esse sistema. E, inclusive, presidente, baseando muito, por tê-lo como referência, Álvaro Dias, eu nem cheguei a falar isso contigo, porque temos conversado sobre tantos assuntos prioritários, e eu já vou a um deles, que eu sei da sua preocupação como ser humano. Agora 12:08 aqui em Brasília, eu não conversei com nenhum dos 80 senadores. Eu não telefonei para pedir voto para eles. Eu enviei para eles, no zap deles, no e-mail deles, todas as minhas propostas e mostrando a eles tudo o que o senhor acabou de falar. Que eu, vencendo, na primeira semana, eu já começaria a despachar esses projetos, esses processos engavetados pelo incompetente e infeliz Davi Alcolumbre e fazendo aquilo que a pátria amada quer, que foi exatamente tudo o que o senhor acabou de falar. Então é claro que ninguém também me telefonou, à exceção do senador capitão Stevenson Valentim, dizendo, eu voto em você, Cajuru. Ele que me ligou, que é uma figura humana extraordinária. Mas eu não quero conversar com ninguém, porque conversar significa pensar em negociar. O sujeito vai te pedir alguma coisa, mas o Cajuru, o que eu vou ter? Não, amigo, fica tranquilo, eu não vou ganhar, não. Eu só quero chegar lá no dia da eleição e ter meia hora para falar, do contrário eu não teria, na tribuna, né, sobre a verdade, né, da imagem suja do Senado Federal, que colegas acham que não, que o Brasil hoje está encantado com o Senado Federal, pelo amor de Deus. Principalmente, presidente Álvaro Dias, porque daí eu sei o seu sofrimento, você já falou até, desculpa falar no ar, a palavra depressão para mim, que eu não tenho vergonha nenhuma de falar. A política nos deprime, ela nos entristece. A gente vê, por exemplo, agora a questão da vacinação, a politicagem que é feita com ela. Eu sei que o senhor também deve estar, mais uma vez, decepcionado, né?
Sem dúvida, Cajuru, a dor, o sofrimento que se vê no Brasil hoje é algo lancinante, né? Que não é possível que as pessoas sejam tão insensíveis, desumanas, né? Eu não posso imaginar alguém não sentindo um pouquinho da dor do seu semelhante, especialmente quando se trata de pessoas humildes, né, desamparadas, que são impotentes, né, que não sabem nem como fazer para cuidar da sua própria saúde em razão do abandono que é histórico, né? Não é o abandono que se inicia com o início da pandemia, mas que vem de longe, é da história. Eu não vejo como alguém que assume uma posição de mando, de comando, que possa, numa fogueira de vaidades, né, disputar protagonismo em cima das mortes que ocorrem e deixar de assumir compromissos com a verdade, com a transparência e com a responsabilidade. E, sobretudo, com a eficiência, porque nos momentos dramáticos de tragédia como esse que nós estamos vivendo, é que surgem os grandes líderes, os estadistas, quando eles possuem a oportunidade de comandar. E nós que ficamos assistindo, praticamente assistindo, cumprindo o nosso dever no legislativo, mas sem ter os instrumentos da ação à nossa disposição, sofremos com isso. E você sabe, Cajuru, que isso é real, que no Senado há um esforço de muitos dos nossos colegas, no sentido de oferecer a ferramenta política de que necessita o Poder Executivo para empreender as ações que possam reduzir o sofrimento da população. Veja quantas mortes já se foram, quantas vidas perdidas, quantas mais perderemos e não temos a vacina, porque o que estamos assistindo é um espetáculo. 6 milhões de doses não são suficientes, daqui a pouco isso se esvai, não temos mais, não há um contrato sério celebrado, não há uma garantia de que as vacinas chegarão. Isso tudo nos assusta, Cajuru, porque a pandemia cresce, ela não arrefece. Ainda ontem recebo notícia, no interior do Paraná, cidade de Umuarama, hospitais lotados, 130% de ocupação nos hospitais públicos, não há espaço para mais ninguém. E a vacina não chega. E nós perdemos a oportunidade de adquirir todas as vacinas possíveis, de celebrar contratos com todas as vacinas possíveis, seja da China, seja dos Estados Unidos, seja do Reino Unido, não importa, da Rússia. O Brasil deveria ter buscado. Pecar por omissão nesta hora é um pecado muito grave. É melhor pecar pelo excesso do que pecar por omissão. Meu amigo Álvaro, todos os dias, senador, eu fico lembrando do primeiro dia da eleição, 2 anos atrás, o que você fez, né? A atitude grandiosa sua de ali, em cima da hora, abandonar a sua candidatura. Eu fazia a pesquisa em tempo real, ao vivo, nas redes sociais, e via o seu crescimento a cada momento, e de repente fiquei entendendo qual o motivo da decisão do Álvaro. Aí eu entendi. Falei, gente, o que ele pensa aqui é que esse Senado não pode continuar sendo capitania hereditária com o comando do senhor Renan Calheiros. Ou seja, Álvaro Dias está fazendo isso pelo Brasil. Agora, triste, 2 anos depois, é que nós fizemos isso por um Davi Alcolumbre, hein, Álvaro? É verdade. Na época, eu não pretendia ser candidato a presidente da República, mas como tinha saído de uma eleição à presidência da República com visibilidade, houve uma pressão nas redes sociais. Você deve se lembrar que as pesquisas nas redes sociais indicavam o meu nome como preferência para
à presidência do Senado. E eu, pressionado pela opinião pública, decidi ser candidato, embora eu conheça o sistema, né, saiba das dificuldades. Mas como nós estávamos recebendo novos senadores, não é? Eu imaginei, quem sabe, com os novos senadores, cerca de 49 novos senadores, quem sabe nós possamos mudar esse jogo, virar esse jogo, derrubar esse sistema. Então, inicialmente eu acreditei, mas logo na caminhada eu percebi que a velha estratégia, né, do toma lá da cá já estava tomando conta mesmo de novo. Tanto é, Cajuru, que no meu discurso, alguns não gostaram, mas eu disse que os ventos da mudança ainda não invadiram esse plenário, porque há novos senadores que já chegam envelhecidos, né? Foi no discurso de renúncia que ainda de vez em quando circula aí nas redes sociais. Há novos senadores que já chegam envelhecidos. É por isso que surgiu o grupo Muda Senado, né, para reunir aqueles que não chegaram envelhecidos, mas aqueles que vieram com essa esperança de promover mudanças. Então, a renúncia no dia, por inclusive convencimento a que fui levado pelos colegas, foi no sentido de evitar favorecer a candidatura que era rejeitada pela opinião pública por 90% dos brasileiros, que rejeitavam aquela candidatura de continuidade. E a esperança de que uma nova personalidade na presidência do Senado poderia significar avanços, né? Infelizmente, nós não tivemos esse avanço. Estamos na estaca zero, retornamos à anterior e agora estamos aguardando aí um novo milagre, né, para dia 1º de fevereiro. A palavra é essa, um novo milagre. O senhor falou uma palavra e eu fiz questão de reservar para o senador Álvaro Dias, porque ele é a alma do que eu vou falar aqui. Eu registro, como o senhor também nas suas redes sociais, todas as mensagens de brasileiros para mim, ou com crítica, respeitosa evidentemente, ou com sugestão, ou com carinho. Veja o que o senhor Messias, do interior das Alagoas, de repente, ao falar de mim, ele cita espontaneamente. Preste atenção, por favor, senador Álvaro Dias. Juro, muito combativo, uma pessoa íntegra, uma pessoa que combate a corrupção, e o Muda Senado compõe o Muda Senado. Meus parabéns, Cajuru. Você está fazendo muito pelo Brasil e mais por Alagoas, que Alagoas não tem senador, né? Tem o Rodrigo Cunha, mas o Rodrigo Cunha é o único ali de Alagoas. Agora você representa o Brasil. Eu queria que todos fossem da sua qualidade. Parabéns, Cajuru. Olha aí, presidente Álvaro Dias, o nome Grupo Muda Senado, o que representou isto criado pela sua cabeça, pelo seu ideal e acompanhado por nós, como esse grupo tem respeito pelo Brasil inteiro. É verdade, Cajuru. Eu creio que as pessoas de bem, né, devem buscar somar esforços, né, na direção do futuro, da mudança. Nós não quisemos, de forma alguma, dividir o Senado. Nós quisemos influir na pauta do Senado Federal. A construção desse Muda Senado teve esse objetivo: ler corretamente as prioridades da sociedade e colocá-las na ordem do dia do Senado Federal. Nós nos reuníamos para discutir o que a população deseja nesse momento. É prisão em segunda instância, então vamos de prisão em segunda instância. É o fim do foro privilegiado, então vamos combater o foro privilegiado. É por essa razão, Cajuru, que em várias oportunidades nós nos reunimos, convocamos a imprensa, tentamos abrir os espaços para chegar à população. Nem sempre tivemos a colaboração da imprensa. Ela tem as suas preferências, não é verdade, cara? Você que é um homem de imprensa sabe disso. Mas certamente, se nós tivéssemos uma colaboração maior da imprensa, nós poderíamos ter alcançado alguns avanços
exatamente em relação a esses projetos fundamentais para a população, que são prioridade do povo brasileiro, né, como o fim do foro, prisão em segunda instância, porque isso significa salto civilizatório. O dia que o Brasil conquistar esse avanço, esse salto civilizatório com prisão em segunda instância e fim do foro privilegiado, nós estaremos no mesmo patamar de excelência de justiça que outros países mais avançados do mundo. Nós poderemos sim aí nos equipararmos a grandes nações do primeiro mundo em matéria de justiça, porque aí sim seremos todos iguais perante a lei e teremos os instrumentos fundamentais para combater a corrupção de forma eficaz. Inclusive, entre alguns dos grandes jornalistas brasileiros, senador Álvaro Dias, eu aproveito aqui para dizer publicamente, não tenho nada para falar escondido, ele falou assim: Cajuru, é que alguns senadores ficam no telefone com a gente reclamando que vocês do grupo Muda Senado acham que só vocês são honestos. Aí eu virei para ele e falei assim: mas é verdade mesmo, é. Esses senadores que você citou para mim, realmente eles nem fariam parte do nosso grupo. Então veja o que é o sistema, né, para aceitar um grupo que trabalhou até hoje como o nosso, com os desejos da pátria amada, a interpretação que alguns senadores têm de nós e que nós sabemos quem são eles. Cajuru, veja, nós sempre respeitamos a todos, inclusive você com a sua virulência verbal, não é? Mas sabe respeitar os colegas. Eu vejo como você administra a sua indignação e a necessidade da relação elegante, né, com parceiros de atividade no Senado Federal. Eu vejo, inclusive, com que elegância você se dirige ao presidente do Senado, apesar de não deixar de dizer aquilo que você pensa. Então, nunca nós quisemos discriminar ou colocar o muro que nos separaria de outros. Nunca nos consideramos melhor do que ninguém. Mas nós queremos cumprir o nosso dever, a nossa missão. E é nossa missão, sim, tentar influir na pauta do Senado. Tentar colocar como prioridade as questões que nós entendemos serem prioritárias. Nós queremos colocar o rosto na janela para ouvir o que se passa nas ruas do país e levar para dentro do Senado, para que nós possamos ficar mais perto da população. Nós estamos distanciados. A instituição Senado Federal, Congresso Nacional, se desgastou terrivelmente, é uma instituição achincalhada em determinados momentos, porque voltou as costas para aquilo que é prioridade nacional, aquilo que é prioridade para o povo brasileiro. E neste ano, Cajuru, nós temos que chegar no Senado com uma pauta, tentando orientar a pauta, não assimilar a pauta que vem, por exemplo, da Presidência da República, que usa um discurso que, obviamente, procura jogar panos quentes em situações difíceis, né? O discurso diversionista. Nós temos que focar aquilo que é prioridade para o povo, o desemprego. É alucinante o desespero das pessoas diante da iminência do desemprego. Olha, eu nunca vi tanta gente pedindo emprego como atualmente. O desespero bateu porque acabou o auxílio emergencial. As diferenças sociais avolumam-se, as indústrias fecham, o dinheiro vai embora. Então, as dificuldades aumentam. Ou você vai no supermercado, a carestia está de volta. Quer dizer, há inflação, sim, inflação de alimentos, nos alimentos especialmente. Nós viveremos dificuldades incríveis neste ano. A dívida pública cresceu de forma exorbitante, o governo terá dificuldades. Então, nós temos que colocar essa pauta, as reformas. Temos que promover reforma tributária, sim, reforma administrativa, e esta é essencial. E a reforma política, que no seu bojo tem que trazer o fim de determinados privilégios que alcançam ainda os partidos políticos e os políticos de modo geral, provocando uma grande indignação na nossa população. Então, a pauta de 2021 tem que ser essa pauta que elege as prioridades
exigência da sociedade brasileira. Essa sua declaração, ela é tão forte que ela serve para concluir a entrevista. Eu nem preciso fazer a pergunta que iria fazer, e só concluo o seguinte, se o senhor concorda. Senador Álvaro Dias, o que o senhor quer dizer para o Brasil é simples, é que o que a gente espera da candidata Simone Tebet ganhando a eleição, ou o outro ganhando a eleição, mas nós estamos com a Simone, é que ela não seja uma presidente do Senado que só diga sim ao presidente da República. Não precisa ser oposicionista de forma alguma, mas tem que ter a coragem de dizer não. O resumo é esse, não é, Álvaro? Exatamente. A palavra governabilidade está em voga, né? Sempre cobram um esforço pela governabilidade. Mas isso não significa agachamento, né? Concordância com tudo, aceitação de lambanças que ocorrem, que vêm ocorrendo, infelizmente. Nós temos que ter a independência, ressuscitar o protagonismo ético do Senado Federal. Há muito tempo esse protagonismo foi sepultado, não é? Nós tivemos protagonismo ético do Senado em outras épocas, com grandes senadores que deixaram marca registrada na nossa história, mas há bom tempo nós perdemos esse protagonismo ético. Nós nos submetemos, inclusive, pela leniência do comando do Senado Federal, às imposições do presidente da Câmara, que engavetou projetos essenciais, não só no que diz respeito à legislação criminal, fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância, mas também em relação à economia. Cajuru, você é autor, em parceria comigo, de um projeto que limita as taxas de juros dos cartões de crédito e do cheque especial. Pois bem, o senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara, engavetou esse projeto e disse: eu não coloco em votação, como se fosse imperador do Brasil, como se fosse proprietário da instituição. Então, o que nós queremos, é verdade, do presidente do Senado, nós queremos isso, independência, a independência dos poderes, não admitir invasão de competência em momento algum e trabalhar pela governabilidade, fazendo as reformas que o Brasil precisa, porque, em primeiro lugar, deve estar o cidadão brasileiro. Presidente Álvaro Dias, Álvaro todos os dias, senador, repito, referência moral da nossa classe política. Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar que, assim como os dois netos dele têm os dois ídolos do futebol, eu tenho o meu na política. O meu é Álvaro, como se eu jogasse bola e ele também fosse jogador de futebol. Então foi um privilégio fazer essa entrevista contigo no programa aqui, Cajuru Sem Off. Eu sei que é raro, não é fácil você toda hora encontrar gente da sua qualidade para a gente conversar como conversamos. Teremos outras oportunidades. Deus e saúde para você e para sua família. E um beijo nesses seus dois netinhos que não são apaixonados com o Neymar. Obrigado, Cajuru. É uma emoção falar com você. Você tem alma, tem coração, não é? Sensibilidade humana. Então, é uma pessoa generosa e competente. Acima de tudo, corajosa. Um prazer enorme ter falado com você. Um grande abraço ao Brasil e continue aí fazendo o sucesso que faz nas redes sociais. Tento te acompanhar, sem dúvida alguma. Fica com Deus, Álvaro Dias. E com Deus, população brasileira em especial, saúde, vida, classe política, sensibilidade, como disse Álvaro Dias, respeito à vida em especial a essas pessoas. E vamos entender que não adianta fazer marketing, vacinar 2, 3 hoje, sabendo que a noite vai chegar e nós teremos mais dezenas, centenas ou milhares de mortes com o Covid-19. Até amanhã, ao meio-dia em ponto, com mais uma edição do Cajuru Sem Off.
rigorosamente 12h30. Passamos o tempo necessário da entrevista em função das qualidades do entrevistado. Agradecidíssimo.